Então, nós vamos perceber, né, que o livro digital ele faz a marcação do final do século XVIII, né, como o nascimento, o início do Estado contemporâneo. E vocês têm, então, a formação, né, de um Estado que vai, ao mesmo tempo, tentar reorganizar, né, aquele território francês que havia sido bastante, né, vamos dizer assim, marcado pelas situações provocadas pela a queda da monarquia absoluta na França, né? A França era o símbolo da monarquia absoluta, e vocês têm aí desde o período de Luís XIV, né, que se denominava o Rei Sol, né? É, e dizia que ele era o próprio Estado, né? É, vocês têm a formação, né, de um governo centralizado nas mãos do rei, né? E isso vai se estendendo a um ponto que não será mais suportado, principalmente porque, né, o Estado passa a gastar demais, né, e esses gastos eles são ocorridos em função, né, vamos dizer assim, dos exageros, das futilidades da nobreza, do rei, né? E ao lado também encontrar aí a ascensão da chamada burguesia. E a burguesia estava, não é, na área produtiva. Então, ela que atuava como, né, vamos dizer assim, um produtor, um criador das próprias riquezas, e via que essas riquezas elas eram dissipadas, né, pela nobreza. E é até que, né, a burguesia, então, decide promover um movimento revolucionário e ela se apoia, né, ou utiliza o povo na França para executar, né, esse projeto, e a monarquia absoluta, então, ela cai. E nós vamos ter, então, pela primeira vez, dois monarcas absolutos que são decapitados, né? A, 16 e Maria Antonieta, eles eram os reis da França e eles serão retirados do poder e serão levados à guilhotina. E isso tem uma força simbólica muito grande, né? Porque é justamente o símbolo da quebra, né, de um modelo de Estado que até então estava predominando, né, na Europa naquele momento. E a partir de então, a França ela se torna um Estado revolucionário. E desde 1789 vão surgir aí algumas alterações importantes para o direito. Nós havíamos falado sobre as revoluções burguesas na Inglaterra, né, no século XVII, e essas revoluções elas tiveram uma razão de ser, primeiro na Inglaterra, que lá, né, iniciam as ações da Revolução Industrial. Então, a formação, né, do capital lá, a acumulação de dinheiro, né, foi, vamos dizer assim, muito grande na Inglaterra, e ela vai ser, então, o primeiro país que vai tentar limitar o poder absoluto do rei. E no século XVIII, então, a França, ela faz o seu movimento revolucionário e ela retira realmente o poder
né, do monarca, e ela vai instaurar um outro Estado, que será um Estado republicano, não é? A República Francesa. E logo após essa retirada, né, do monarca absoluto do poder, os franceses eles fazem uma série de modificações no direitos. E logo em 1789, vocês terão propriamente aí a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E é um documento, né, que é criado pelo governo revolucionário, e ele traz algumas novidades e traz, né, marcos que são importantes e reconhecidos a partir deste momento, né, pelas nações, como eram chamadas as nações mais desenvolvidas da época, né? Elas passam a adotar os direitos que vão ser estabelecidos pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e esses direitos eles são, não é, presentes até hoje nas constituições dos estados. E dentre esses direitos, né, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela traz a menção de que todos os homens eles nascem livres e iguais, né? Portanto, nós vamos ter aí a, é, vamos dizer assim, uma grande alteração, não é? Na época, porque naquele momento nós não tínhamos propriamente um reconhecimento, né, de direitos a outras pessoas que não fizessem parte da monarquia, que não fossem parte da nobreza. Nós tínhamos, não é, de um lado os nobres e de outro nós tínhamos os participantes da igreja, mas mesmo assim, na igreja, nós vamos ter alguns direitos reconhecidos para, vamos dizer assim, a parte privilegiada da igreja, para a elite da igreja. E a burguesia, né, assim como o denominado baixo clero e o povo propriamente, eles não tinham direitos reconhecidos. E a Declaração do Homem e do Cidadão, ela traz, então, no seu texto, um reconhecimento de direitos ao homem, não é? Aquele que tem essa condição de ser humano. Né? E diz que todos os homens, eles têm um direito, que é o direito de liberdade. Então, todos os homens nascem livres e iguais, né? E assim eles devem permanecer, né? Então, não somente há uma previsão aí nesse documento, né, de que os homens têm aí um direito desde o nascimento, mas como é um direito que deve permanecer ao longo da existência deste ser humano. E isso representa um grande avanço para o direito, né, na época. E percebam também, né, que há uma necessidade, logo após, né, esses movimentos revolucionários, de se organizar aquela sociedade que vai se estabelecer, né, logo em seguida, né? Acabam-se com os privilégios de nascimento, que eram marcas, né, da monarquia, e vocês vão perceber, então, que os direitos, eles precisam ser determinados em documentos escritos. E, portanto, a ideia, né, que os franceses vão seguir, já, né, trazida aí pelos norte-americanos, que tinham também feito uma manifestação
muito parecida com a Revolução Norte-Americana em 1776, e criaram em seguida um documento chamado Constituição em 1787, né? E os franceses resolvem também criar a Constituição Francesa em 1791. Então, era necessário aí assegurar os direitos, não apenas prever esses direitos em documentos específicos, mas era preciso assegurar, não é, que esses direitos fossem respeitados. Então, se tem a ideia de valorizar, não é, esses direitos num documento jurídico que representasse, vamos dizer assim, toda a nação. E justamente a Constituição, ela passa a ganhar um significado diferente a partir desses movimentos revolucionários. E depois, propriamente, da Constituição de 1791, os franceses tinham uma preocupação, né, de que a monarquia retornasse. E eles organizam, né, o comando desse Estado num governo colegiado, coletivo. E nesse governo coletivo, nós vamos ter, né, um consulado, vocês terão os cônsules, ou seja, aqueles que dirigiam o Estado, e esse governo é formado por vários cônsules, né? E vamos ver que entre esses cônsules, um deles vai se destacar. E justamente, né, o que se destaca é o Napoleão Bonaparte, e ele vai, né, vamos dizer assim, ser o primeiro imperador francês no século XIX. Ele ele se aproveita do seu prestígio aí na França, e ele promove um golpe de Estado e extingue o consulado, né? Extingue o governo de diretório, e ele passa a ser um imperador, que significa dizer que ele vai centralizar os poderes todos do Estado em suas mãos. Assim que Napoleão, então, ele toma o poder, né, nós vamos perceber que ele determinará aí a organização, né, da sociedade francesa. E a sociedade francesa, segundo ele entendia, só poderia ser organizada por meio de leis. E, portanto, uh, ele determina, né, aos juristas da época que organizem, como o Justiniano tinha, né, aí na Antiguidade Clássica, ainda em Roma, uma codificação, uma reunião, né, e há então uma outra vez, né, a busca desses princípios do direito romano, e vocês terão um novo código, né, que é chamado de Código Napoleônico, em 1804, na França. E, então, nós vamos perceber, né, que esses atos de Napoleão, eles vão aí servir, né, para nós, no sentido de reorganizar o direito, né? E reorganizar o direito com uma ideia muito importante, que o direito ele deve ter aí uma conexão, ou o que nós vamos chamar de sistematização, né? Então, não é somente uma questão de nós
organizarmos as regras existentes em determinada sociedade, em determinado estado, mas é necessário que essas regras elas tenham uma conexão lógica entre si. Então, quando nós vamos restabelecer, né, uma conexão entre as regras jurídicas, nós vamos perceber que elas todas estão encadeadas, né? E nós não podemos, né, vamos dizer assim, entender o direito de uma forma segmentada, né? E o Napoleão, então, ele estabelece a ordem, a organização, né, da sociedade a partir das leis. Também ele estabelece que estas leis elas devem ser sistematizadas num código. E o Código Napoleônico ele vai servir também, né, a partir do século XIX, como um exemplo, como um modelo para as, vamos dizer assim, legislações que surgem dali em diante. E esse modelo ele é tão importante que até mesmo nós no Brasil, né, vamos criar o nosso Código Civil de 1916, ainda sob a influência do Código Napoleônico do século XIX. Né? Então, percebam que aqui, né, no livro digital de vocês, vocês percebem aqui que há menção aos direitos, né, que foram defendidos pela Revolução Francesa. O direito de liberdade, o direito de igualdade e um direito de fraternidade. E esse direito de fraternidade, ele está muito vinculado a um direito de, vamos dizer assim, solidariedade entre aquelas, vamos dizer assim, pessoas que fazem parte da burguesia naquele momento, não é? Então, era necessário que as pessoas tivessem asseguradas aí uma proteção aos seus direitos, não é? Essa liberdade em face do Estado monárquico absolutista que tinha, né, caído. Aí há também uma liberdade em face do novo Estado, né, que se estabelece na França, para que o governo não interfira na esfera privada. A igualdade, ela deve ser assegurada, assim como esta ajuda ou essa fraternidade entre as pessoas. Pensar, né, que essa igualdade e essa fraternidade, elas estavam voltadas para todas as pessoas. A liberdade, a igualdade, a fraternidade, elas ainda representavam aí os ideais de uma burguesia que toma o poder naquele momento, não é? E percebam que há menção também aí no livro digital de vocês a respeito de uma organização das regras, porque na França havia, né, a presença de dois tipos de direito. Um direito costumeiro ao norte, né, e um direito escrito ao sul. E, portanto, era necessário que, vamos dizer assim, tivéssemos a unificação dessas normas jurídicas. E havia, né, como guia desses ideais que formaram o Código Napoleônico e três tendências que vocês também identificam no livro digital de vocês. Então, percebam que a primeira dessas tendências aqui é um princípio, né, relacionado à individualidade, né? Então, nós vamos ter aí a formação de uma sociedade
extremamente individualista. Então, o homem, né, que foi estabelecido como detentor de direito pela Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, ele vai ganhar agora um aspecto de individualidade. E nós vamos então ter aí o reconhecimento de um sujeito de direitos, né? Nós temos um indivíduo e esse indivíduo, ele é titular de determinados direitos, direitos que são inerentes, ou como está escrito, provenientes da sua natureza. E assim, quem pode, não é, suprimir nenhum desses direitos? A segunda ideia, não é, que formava aí a base, não é, do Código Napoleônico era justamente voltada para a política. E nós vamos ter aí a valorização ou a exaltação da democracia, no sentido de que, né, as leis elas representarão o quê? A vontade do povo, né? Elas devem estar fundamentadas na vontade do povo. Porém, nós não podemos esquecer, que foi mencionado no slide anterior, que essa vontade do povo ela vai se fundamentar nas ideias de Rousseau. E Rousseau, alguns séculos atrás, né, ele vai mencionar que os regimes democráticos eles refletem a vontade da maioria. E aí é que nós vamos ter um problema, porque esta maioria, ela sempre, né, se tornará algo obscuro na democracia. Quem, na realidade, representa essa maioria? Né? E é claro que a democracia, nesses termos, naquele momento na França, representará os ideais da burguesia. Né? E a terceira ideia que vai fundamentar o Código Napoleônico é que há uma, vamos dizer assim, preponderância, né, aí do direito para organizar a sociedade. E nós vamos ter, de uma certa maneira, a influência dos ideais positivistas, né, que nós estudamos, por exemplo, na metodologia científica. O Augusto Comte, ele começa a desenvolver as suas ideias nesse período e nós vamos ter a tendência justamente de organizar, né, não somente a sociedade, mas organizar o Estado, né, e todas as instituições existentes neste contexto de Estado e de sociedade. O positivismo, ele vai determinar uma ordem para a sociedade. Não esqueçam que nós falamos isso quando nós estudamos na metodologia, que eles defendiam uma sociedade organizada com leis, assim como a natureza, ela tinha as suas próprias leis, não é? A sociedade, ela deveria conhecer as suas próprias leis, né? Ela poderia ser organizada com as próprias ciências naturais. E é então que surge, não é, o chamado direito positivo, não é? Por que direito positivo? Direito que reconhece, não é, aí a democracia, a vontade do povo, porém ele é um direito criado no âmbito do Estado, não é? E por ser criado no âmbito do Estado, ele será imposto à sociedade. Então percebam que a sociedade ela fundamenta o direito, né? O povo ele está na origem, né, desse direito, mas ele outorga o direito ao Estado para criar as leis e o Estado terá inclusive aí o direito de impor essas leis à sociedade posteriormente.
né? E por ser, então, um direito que é imposto e não pode ser desobedecido, ele será conhecido como um direito positivo, não é? Então, quando nós ouvimos esta menção a um positivismo, nós vamos relembrar que o direito positivo ele será um direito que é imposto, né, pela sociedade. E ele só pode ser criado no âmbito do Estado. Tá? Então, nós vamos perceber que isso, de uma certa maneira, vai se opor às teorias que eram fundamentadas no chamado direito natural, né? Que foram defendidas durante toda a Idade Média pela Igreja e que desenvolviam ideias a partir, né, da própria noção de Deus. Existem direitos que são relativos ao homem e esses direitos eles vêm, né, de onde? Eles vêm de Deus e não podem ser modificados pelo homem, né, em função deles terem sido criados por Deus. A Igreja ela vai estabelecer aí toda uma teoria baseada no justnaturalismo. E vocês vão ter aí diversos, né, teóricos desse justnaturalismo. Vocês têm, por exemplo, o Santo Agostinho, né? E depois vocês vão ter o Santo Tomás de Aquino, que são os grandes teóricos, né, do direito natural durante a Idade Média. E no século XIX, vocês vão ter uma oposição a essas teorias, quando se estabelece aí a teoria ou a doutrina do direito positivo. Na realidade, o homem ele tem direitos que são inerentes à sua natureza, mas esses direitos eles não são provenientes de Deus. Eles são criados pelo Estado. É o Estado que confere, né, o direito ao povo. E, portanto, nós vamos ter aí que respeitar, né, os direitos que são criados pelo Estado. Né? E isso vai, de uma certa maneira, trazer grandes discussões no âmbito jurídico. Porque muitas das vezes o Estado pode criar, né, segundo esta orientação, direitos que não são, vamos dizer assim, favoráveis, né, ao ser humano, né, ao próprio indivíduo. E nós vamos ter, né, mais à frente, eu até separei 2 livros para vocês olharem, um Hans Kelsen. Ele escreve 2 obras muito importantes para nós no direito. Uma delas é a Teoria Geral do Direito e do Estado. Né? E é neste livro que o Kelsen ele vai realmente defender, né, a proposta do direito positivo. O direito ele é criado pelo Estado, mas também, né, nós vamos perceber que o Estado ele só pode ser estabelecido segundo as regras do direito. Então, o Kelsen ele acaba propondo que, no âmbito do direito positivo, Estado e direito eles acabam se, né, fundindo. Um cria o outro, não é? Porque nós vamos perceber que o Estado ele cria a Constituição, não é? E da Constituição nós vamos ter aí vários direitos. E não vamos esquecer que para que exista o Estado, eu preciso ter aí uma Constituição, que é o próprio direito, né? Então, a Constituição, ela organiza o Estado, ela determina quais são
poderes estatais, né? Então, nós vamos ter aí um relaxamento entre Estado e direito, quando nós falamos em direito positivo, né? Da mesma forma que o Estado cria esse direito, né? Nós não podemos esquecer que o Estado ele é criado pelo direito, porque ele surge quando é criada a Constituição, né? E a partir de então, nós vamos ter também uma outra, né, obra que é do Kelsen, que é justamente a teoria pura do direito, né? Ele escreve, além da teoria geral do direito do Estado, ele vai escrever a teoria pura do direito, né? E aqui, então, ele defende a ideia de que o direito é restrito à norma jurídica, né? E ele traz, né, todas as noções a respeito da norma jurídica, vamos dizer, que estão na base, né, dessa teoria pura. Nós não podemos aí aceitar um direito como um direito que é construído pela sociedade, não, né? Não é um direito que é resultado das relações sociais ou é produzido por uma cultura, né? Mas o direito, ele só pode ser criado no âmbito do Estado. E o Estado, ele tem um poder, né, que é inerente a ele, né, e que no momento em que ele cria a norma, ele transfere a esta norma um comando, né, exatamente a expressão desse poder. Daí que surge a obrigatoriedade do direito, né? Então, pelo positivismo jurídico, nós vamos entender que a teoria, né, ela estabelece que o direito é sempre criado no âmbito do Estado e esse direito deve ser respeitado por todos os demais. Por quê? Porque a norma jurídica, ela traz em si embutido o poder, né, do próprio Estado. E todas as pessoas têm que respeitar as normas jurídicas. Elas não podem ser desrespeitadas. É o caráter de obrigatoriedade ou o caráter mandamental do direito, né? Eu não posso dizer, olha, eu não vou cumprir a norma. Não há essa possibilidade, né? A norma é vamos dizer assim, é um enunciado geral e abstrato. Então, ela é feita para, né, ser obrigatória, para ela ser cumprida, para ela ser respeitada. E, uma vez que ela é criada, todos subordinados à obrigatoriedade da lei, né? Simplesmente eu não posso aceitar no âmbito do direito positivo que alguma pessoa diga que não vai cumprir a lei. Não, isso não é admissível. Ela tem obrigação de cumprir a lei, né? A discussão sobre a constitucionalidade da lei é em outro, né, vamos dizer assim, estágio. Mas uma vez que a lei foi criada pelo Estado, ela tem que ser obedecida, ela tem que ser cumprida, ela tem que ser respeitada. E assim, nós passamos então ao estudo, né, da nossa próxima unidade, né? Nós estamos aí no livro digital, para aqueles que quiserem acompanhar pelo livro digital, nós estamos mais ou menos na página. No item 3.2, né, na página 129, 128, 129. E aí vocês, então, têm
o constitucionalismo dos séculos XVIII a XXI. E o que significa esse constitucionalismo, não é? Nós vamos perceber que, a partir dos séculos XVII e XVIII, né, o poder absoluto ele vai se tornar um poder limitado, né? Até então, os monarcas eles tinham direitos sobre todo aquele território em que eles comandavam e sobre todas as pessoas, né, que estavam naquele território sob o seu comando. E este poder, ele, a partir, não é, de Jean Baudin, ele vai ser reconhecido como um poder de origem divina, que vem diretamente de Deus e é encarnado pelos monarcas, né? Não há mais nem necessidade de ser este poder reconhecido pela Igreja, né? E até o século XVIII, isto era conhecido como uma verdade também. E, no entanto, as revoluções burguesas, elas vão trazer justamente uma limitação ao poder absoluto do rei, né? Mesmo na Inglaterra, vocês percebem que vão ser criadas algumas regras, né, que vão garantir os direitos, né, do homem, do ser humano. E nós falamos para vocês sobre duas grandes contribuições, né, do direito inglês, que é o habeas corpus e a Bill of Rights, né? E por eles, vocês já começam a perceber que os ingleses querem limitar, não é, o poder do monarca. Estados Unidos da América do Norte, em 1776, também nós vamos encontrar a revolução, né, das antigas colônias britânicas na América do Norte. E essas colônias, elas resolvem se unir também contra a opressão da Inglaterra. E em 1787 é formado um Estado, né, a partir de uma Constituição. Inicialmente, as colônias britânicas na América do Norte, elas fazem este movimento, né, de separação, de libertação aí do jugo da monarquia inglesa, e elas formam uma confederação de estados independentes. No entanto, a partir de um determinado momento, essa confederação ela começa a apresentar divergências, né, entre as ex-colônias inglesas na América do Norte. E eles entendem que era necessário estabelecer um vínculo mais forte com essas ex-colônias. E eles transformam a confederação, então, numa forma de Estado que será garantidora da proteção que eles precisam contra a monarquia inglesa. E eles criam, então, o chamado Estado Federal. A confederação, ela passa a ser uma federação. E aí, esta federação tem necessidade de ser assegurada por um vínculo permanente, né? E qual será este vínculo permanente? Será um vínculo criado por um documento chamado Constituição, né? E eles criam, então, a Constituição de Virgínia de 1787, né? Aí nós vamos ter a influência, não é, deste movimento constitucional em todas as demais nações, né, que vão, vamos dizer assim, ser consideradas civilizadas na época. E a França, em 1789, ela acaba fazendo também, né, um movimento aí de limitação do poder absoluto, e ela extingue a monarquia até no seu território e instaura um governo republicano, com a figura, né, não mais do imperador. Não existe mais esta figura, né? Vocês têm aí um governo
que será um governo coletivo na França. E, posteriormente, a França também, né, sob a influência norte-americana, cria uma Constituição, e é a Constituição Francesa de 1791. Percebam, então, que é desenvolvido uma teoria que nós vamos conhecer no direito como um constitucionalismo, né? Existem, né, momentos, existem ideias, existem que fundamentam, né, aí a formação das constituições. A Constituição, ela é, vamos dizer assim, construída a partir do que nós vamos ter aí como um constitucionalismo, né? E é isto que nós vamos estudar hoje. O que significa este constitucionalismo, né? E vocês têm algumas considerações aí introdutórias a respeito do constitucionalismo. Vocês têm, então, a menção no livro digital de vocês que o Estado contemporâneo, como nós vimos, ele nasce no final do século XVIII para colocar freio, né, no poder absoluto ou no poder dos governantes. Vocês têm aqui a menção à Revolução das colônias inglesas do Norte, né? Vocês têm menção à Revolução Francesa de 1789, né? E vocês vão perceber que há, né, uma série de movimentos revolucionários que são influenciados por esses movimentos, né? Percebam que toda a América Espanhola, aqui, a América Latina, que nós conhecemos, ela vai ser influenciada por esses movimentos revolucionários, e no início do século XIX, né, as colônias espanholas na América, elas também, né, dão origem a novos estados e criam as suas constituições, não é? E aí que está, não é? Vocês têm a orientação, né, desses movimentos todos por um descontentamento, é claro, né? Havia aí uma série de ideias novas que surgiam para, né, retirar esse poder absoluto dos monarcas, né? E vamos ter desenvolvimento de que transmitiam os valores da burguesia em ascensão. E cria-se, então, não é, por meio desses movimentos revolucionários, o chamado Estado liberal. Não é? E o que significa esse Estado liberal, que é resultado, não é, desses movimentos todos e que é base deste constitucionalismo, não é, que vem aí a partir da Revolução Americana, da Revolução Francesa e das próprias revoluções inglesas no século XVII. É um Estado em que o indivíduo ele deve ser respeitado, como nós vimos com relação à liberdade, à igualdade e à fraternidade. O que significa dizer, né? Que o Estado ele deve organizar esta sociedade, mas ele não pode interferir naquelas relações que são chamadas de relações pais, que são as relações chamadas relações privadas. Isso reflete muito bem os anseios da burguesia. Por quê? A burguesia, ela fez a revolução, ela promove as revoluções, né, no final do século XVIII. E ela precisava, então, que esses direitos criados a partir dessas revoluções, eles não interferissem, né, nas relações, né, de caráter privado, ou seja, em relação à propriedade, né, à liberdade e à igualdade, que eram as bases, né, dos direitos da burguesia. Então, o Estado, ele
poderá se organizar, ele tem uma função que é organizar a sociedade, mas ele não pode interferir nos interesses privados da burguesia. E esse Estado que se constitui a partir desses movimentos todos, que dá origem ao constitucionalismo do século XVIII e século XIX, né, é um constitucionalismo de ideologia liberal. Né? Percebam aqui a figura do Barão de Montesquieu, né? O Charles Louis de Secondat. Ele vai ser um teórico muito importante para o direito revolucionário e também, né, para esse Estado liberal que vai ser estabelecido após as revoluções burguesas, porque ele vai ser o defensor da repartição dos poderes no Estado. Então, segundo Montesquieu, o Estado ele deve, né, ser organizado com base em poderes que vamos dizer assim, harmonizam e não que um é superior ao outro. Né? E esses poderes, eles têm funções, né, distintas na organização e no comando desse Estado, o que leva a se também fazer com que, né, exista uma limitação. Então, eu não posso interferir no, vamos dizer assim, no outro poder do Estado, porque a função deste outro poder é distinta da minha função. Então, o Montesquieu, ele diz que o Estado, ele deve ser, né, constituído, organizado com três poderes distintos. Um poder executivo, que está encarregado da administração do Estado, não é? Existe um outro poder, que é o poder legislativo, né? Que é um encarregado da criação das normas, da criação da lei, e um outro poder, que é o poder judiciário, né? Que é justamente o encarregado, tem uma função específica, que é interpretar o direito, né? Portanto, julgar, né, as questões que são trazidas até ele. E esse Estado, ele deve ser aí, né, orientado por normas jurídicas, né, por leis, né, e essas leis, elas, vamos dizer assim, são criadas a partir de um documento fundador do próprio Estado. E esse documento, que está na base do Estado e da sociedade, é chamado de Constituição. Né? Então, a partir desses momentos, vocês têm aqui, eu trouxe uma referência que vocês têm no próprio livro digital de vocês, eu sugiro que é relacionada à separação dos poderes. Né? É um artigo muito interessante do Júlio Colseiro. Deem uma olhada nesse link, leiam o artigo. Se vocês quiserem, até tragam questões a respeito do que vocês leram e a gente pode esclarecer. E a partir de então, vocês terão o constitucionalismo, como nós chamamos, não é? Esses movimentos que vão resultar na criação das constituições, como um documento que está na base do Estado, que fundamenta o Estado e que traz aí os direitos também, né, assegurados à sociedade. Né? Então, todos esses movimentos, eles vão compor o que na teoria jurídica nós chamamos de constitucionalismo. Né? E
claro, né, este constitucionalismo, ele vai, né, dar origem às constituições e percebam que, né, há aí uma inserção nas constituições, além das regras que constituem o Estado, que formam o Estado, dentre elas a separação dos poderes do Estado, não é? Há o elenco dos chamados direitos humanos fundamentais, ou dos direitos fundamentais. Então, a partir desses movimentos do século XVIII, as constituições, elas obrigatoriamente, elas têm que trazer duas normas fundamentais. As normas que são relacionadas à organização do Estado, de um lado, e as normas que preveem os direitos chamados direitos fundamentais, né? E essa é uma das questões que eu coloco. Eu não sei se nós conseguimos discutir até em função do horário que nós temos hoje, mas trazida no livro digital, eu queria que vocês pelo menos pensassem a respeito delas, não é? Então, em que consistia o constitucionalismo social em face do surgimento de um Estado de direito? E aí nós vamos começar a trazer esta expressão, Estado de Direito. O que significa dizer isso, né? Significa que nós, no âmbito desse Estado e desta sociedade, nós temos uma Constituição, né? Todo, né, aquele que está inserido no âmbito de um Estado, ele deve respeitar a Constituição. Então, percebam que no Estado de Direito, nós vamos ter como um elemento, né, superior à Constituição. E a esta Constituição estarão submetidos tanto o cidadão quanto o próprio Estado, não é? Então, o Estado, ele não pode ser superior à Constituição. O cidadão não é também superior à Constituição. Os dois, né, estão no mesmo patamar e os dois se submetem à Constituição. Isso é o que significa Estado de Direito. Então, se nós temos um Estado, né, não significa que o cidadão esteja aqui e o Estado se coloque acima dele, né? Esse Estado, ele não pode impor a sua vontade ao cidadão, mas ele tem que respeitar o cidadão e os dois têm que respeitar a Constituição, né? A Constituição é que delimita esta organização político-social, né? Então, a partir desse movimento constitucionalista que surge nos finais do século XVIII, nós não vamos aí encontrar, né, estados sem Constituição. Todo Estado ele deve estar baseado e deve, né, promover aí a criação de uma Constituição. E esta Constituição ela vai limitar o próprio poder do Estado e ela vai prever os direitos, né, fundamentais do indivíduo. E esses direitos fundamentais, eles não podem ser, né, desobedecidos, eles não podem ser descumpridos, eles não podem sofrer a interferência do Estado, né? E isso é o que significa Estado de Direito. E todas as vezes que o Estado interferir nesses direitos chamados fundamentais, nós vamos recorrer à proteção da Constituição contra o próprio Estado, né? Porque ele não pode se colocar acima da Constituição. E aí vocês têm algumas, vamos dizer assim, características desse Estado de Direito, não é? Que é a legalidade e a impessoalidade. Então, vocês têm a menção no livro digital de que no Estado de Direito, não é? O Estado ele detém o poder político, mas ele está subordinado à lei, não é?
assim como o povo, que é a fonte do poder, né? Ele também está subordinado às leis. E nós, portanto, todos, quer nós sejamos membros deste Estado, exerçamos algum poder no Estado, quer nós sejamos um simples, né, um mero cidadão, nós todos temos que cumprir as leis, né? E vocês têm aqui a observância, né, de que no âmbito do Estado do Direito, o poder ele está subordinado, né, justamente a esta Constituição ou a uma orientação de que o Estado só pode porque está determinado na lei ou nas leis, né? Então percebam que no livro digital de vocês têm um quadrinho muito interessante aí que eu fiz questão de trazer, porque ele faz uma divisão, né, uma pontuação das nossas várias fases históricas. Então vocês têm a Idade Antiga até o século XV, quinto, desculpem, a Idade Média do quinto ao XV, depois a Idade Moderna, né, do século XV até as revoluções burguesas, e a partir das revoluções burguesas, aí marco é a Revolução Francesa, de 1789, a Idade Contemporânea até os dias atuais. Tá? E isto envolve um constitucionalismo. Nós não vamos ter, né, na Idade Antiga, esta ideia de constituição, né, que assegura os direitos fundamentais, organiza o Estado. Mas eles têm, né, as suas normas, as suas regras. Portanto, eles têm um constitucionalismo. Nós vamos ter na Idade Média a mesma, né, situação. Não há ideia de uma constituição como nós conhecemos a partir do século XVIII, mas eles têm um constitucionalismo, né, que é justamente todo um movimento que dá fundamento às regras jurídicas que eles criam naquele momento. Vocês terão a Idade Moderna também, sem a ideia de uma Constituição, como nós a temos hoje em dia, mas existe um constitucionalismo, né, nesse período. E, finalmente, a Idade Contemporânea, que mostra todos esses movimentos revolucionários como um fundamento, né, para as constituições que surgirão futuramente. Esses movimentos, o constitucionalismo, então, ele define aí como é que se formam as constituições de cada um desses estados, de cada um desses povos. E aí vocês têm, né, uma menção, né, a um constitucionalismo por fases, a menção a um constitucionalismo na antiguidade clássica, né, com a formação de um Estado teocrático, ou seja, fundado ainda na crença nas divindades. Nós temos um constitucionalismo, né, que é característico da Idade Média, com alguns documentos esparsos, e vocês têm aqui a Magna Carta do século XIII na Inglaterra, né, em que há já aí uma necessidade de colocar direitos, não é, que limitam aí o poder do soberano ou do rei, não é? E vocês têm a Declaração dos Direitos do Cidadão de 1789, não é? E aqui há também a menção, não é, da Petition of Rights, a petição de direitos, não é? O Habeas Corpus Act e a Bill of Rights, e documentos que nascem, né, das revoluções inglesas do século XVII, e o próprio Act of Settlement, né? E percebam que todas essas
regras que foram criadas aqui, elas não eram constituições, como nós as conhecemos hoje em dia, mas são documentos que trazem direitos, não é? Direitos que são relacionados ao cidadão ou ao indivíduo, propriamente dito, ao ser humano, né? E eles são documentos, devem ser considerados, né, como a base das nossas constituições atuais. Então, eles formam, na realidade, um constitucionalismo, né, que vai influenciar aqui na criação das constituições atuais, né? E vocês têm a menção outra vez, a Constituição norte-americana de 1787 e a Constituição francesa de 1791. Não há como esquecer, né, de que nessas constituições a ideologia presente, a ideologia dominante, era a ideologia liberal. Então, o Estado ele não pode interferir nas relações ou nos interesses que são privados ou individuais. Ele deve ser limitado, né? E a essa ideia ela vai ser presente no constitucionalismo até as guerras mundiais, não é? As duas grandes guerras mundiais de 14 a 18, não é? E a outra guerra que vai de 39 a 45, elas propriamente elas vão representar o fim, né, de toda essa ideologia liberal, né, dizendo que justamente esse pensamento ele não foi suficiente para evitar os conflitos, né, entre os diversos povos que na realidade eles queriam cada vez mais acumular riquezas, e essa disputa entre eles é que acabou gerando conflitos de ordem mundial, em que muitas pessoas, né, milhões de pessoas, serão mortas. E depois, então, destas duas grandes guerras mundiais, é que o constitucionalismo ele ganha uma outra faceta, né? Porque além, né, de se defender os interesses individuais, era necessário aí criar direitos sociais, né? Direitos que protegessem a vida, né? A convivialidade entre as pessoas. Então, era necessário proteger os direitos relacionados ao trabalho, os direitos relacionados à educação, os direitos relacionados à saúde, não é? Os direitos relacionados à previdência social. Então, o mundo passa a ter outros valores, né? E esses outros valores, eles vão influenciar um constitucionalismo no século XX de uma forma diferente. Então, nós reconhecemos aí a necessidade, né, de proteger as relações privadas, mas existem outras relações que também devem ser protegidas, senão o homem ele acaba destruindo o próprio homem, não é? E vocês têm então a criação, não é? Aí em 1948, não é? Vocês têm a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Organização das Nações Unidas, não é? E eu acho que a gente para um pouco por aqui, são 10 horas. Não sei se vocês têm alguma pergunta, né? Mas a globalização nós vamos falar ainda na próxima aula, então a gente aproveita e pega o gancho desta aula e vamos falar sobre o direito brasileiro. Para aqueles que quiserem já olhar, estudar um pouco, a gente vai acabar a unidade 3 e ver a unidade 4 do livro digital. Vocês têm alguma coisa a colocar? Não, muito obrigado.
Nada, nada? Nenhuma dúvida? Bom, então, eu não sei se vocês já dormiram aí do outro lado, né? Mas eu vou então encerrar por aqui. Eu vou parar a gravação Muito obrigado, uma boa noite. e